A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, alunos do nosso núcleo IBAD. Grande abraço a todos vocês que estão aí agora nos acompanhando ao vivo. Vamos estar aqui na nossa aula 2, a unidade 2 do módulo Profetas Menores. Você que está aí nos acompanhando, nós vamos ter uma lição abençoada aqui dentro deste texto. Antes aqui, porém, já gostaríamos de estar fazendo aqui os agradecimentos, porque pode ser que eu esqueça assim no final. Então, gostaria de agradecer a você, aluno, que nos assiste aqui nesse momento. Eu creio que você está aí em suas mãos as anotações, está com lápis, está com uma caneta, para poder estar acompanhando da melhor forma possível aqui o transcorrer e o decorrer da nossa aula. Ao final, nós vamos estar tentando aqui deixar um tempinho hábil para responder alguma pergunta para você que está aí ao vivo e quiser passar aqui para nós. Nós vamos estar, na medida do possível, se houver tempo, estar tentando responder a você, tá bom? Quero agradecer aqui de uma forma toda especial também ao nosso diretor aqui do Núcleo Central, pastor Paulo Rodrigo. Deus o abençoe de uma forma especial, meu irmão. Gostaria de agradecer também de uma forma muito especial ao departamento do DEC, que tem dado todo o nosso suporte, todo o suporte para nós estarmos aqui realizando este trabalho do IBAD. Cita aqui o pastor Erisvan, pastor Silas Batista. Em especial também gostaria de agradecer ao nosso pastor presidente, Amarildo Martins da Silva, que tem dado todo o suporte nestes últimos dias, dadas as dificuldades aí do coronavírus, esse período aí de isolamento. Os nossos alunos não têm sofrido, porque nós temos transmitido aqui agora as nossas aulas ao vivo. Foi um investimento, na verdade, muito pesado que o campo está fazendo na pessoa do nosso pastor presidente, e tem transmitido os cultos ao vivo aqui da AD Matriz, e tem sido para nós do campo uma bênção, tem sido para a cidade de Palmas uma bênção. Aqui os nossos agradecimentos ao nosso pastor presidente. Vamos então aqui à nossa aula, Profetas Menores, esse módulo abençoado. Aula passada estivemos falando aqui de um tema muito importante. Hoje nós vamos estar falando, dentro desses 12 profetas, vamos estar falando de mais 3, a saber, Obadias, Jonas e Miqueias. E dentro deste tema, na unidade 2, nós estaremos abordando sobre a inimizade, o preconceito racial e o formalismo religioso em tempos de solidão. Eu queria que você sublinhasse, por gentileza, essa questão quando fala tempos de solidão. Evidentemente que dá aqui para nós fazermos um paralelo. Por que que diz em tempos de solidão? Percebam que o pano de fundo, tanto de Obadias, quanto de Jonas, quanto de Miqueias, está tendo um tempo aqui de profunda solidão. Por que essa solidão? Porque as pessoas viviam de uma forma muito egoísta. Cada um cuidava do que era propriamente seu e não se preocupava com o próximo. A falta de empatia era por demais terrível nesta época. Ninguém se importava com ninguém. O egocentrismo falava mais forte, de tal forma que cada um vivia isolado no seu mundo. E aqui esses 3 profetas, eles vão profetizar exatamente nesse período de extremo egocentrismo. Você pode agora me perguntar, nós também estamos vivendo agora num tempo de isolamento, porque estamos em quarentena, porque estamos aí cada um isolado. Mas eu gostaria de dizer para você que, ainda que estando em quarentena, nós não podemos viver isolado. Aí na sua casa, onde você está, você pode aproveitar a oportunidade para mandar uma mensagem de fé, de esperança para o seu amigo, para o seu irmão. Aproveitar esse tempo para fazer algo útil, algo relevante, algo produtivo na sua vida. É possível até que alguém, estando em volta de uma grande multidão,
ele está ali, muitas pessoas ao seu redor, ainda assim ele vive uma vida isolada, uma vida solitária. Porque não quer dizer que você está ao lado de muitas pessoas, que você está convivendo em comunhão. É possível que você esteja rodeado de pessoas e ainda assim viva uma vida extremamente solitária. E ao passo que algumas pessoas às vezes não têm nem muitas pessoas ao seu redor, mas ele vive uma vida de comunhão. Esse é um período que você pode tirá-lo para viver em comunhão. A grande questão agora é o tempo que você tem tirado. Alguém às vezes pergunta como nós vamos fazer para cultuar. A igreja está fechada. A igreja jamais fecha, porque você é um templo. Você, aonde estiver, é uma igreja e essa igreja está ali aberta. Eu quero dizer ainda para você, aluno, você que nos ouve nesta oportunidade, aproveite este tempo, não para viver isolado, mas para aproveitar. Deus, na sua infinita graça, grande amor e misericórdia, mesmo diante dessa adversidade, Ele quer que você faça algo bom nesse momento de crise, nesse momento de adversidade. Ele quer que você aproveite os bons momentos em família. Aproveite essa sua família, aproveite este tempo que Deus está dando para você, para curtir a sua família, para fortalecer os vínculos familiares aí na sua casa. Aproveite este tempo. Eu gostaria de falar uma coisa, isso é muito sério, eu queria que você entendesse, e Deus ele não tem separado esse tempo para você aluno, para você pai, para você irmão, para você filho, não para você estar tirando o dia todinho, a semana toda, esses dias todos, para assistir a programação inteira da Globo, e tampouco para você assistir de cabo a rabo todos os filmes e minisséries e séries da Globoplay, ou tampouco da Netflix. Deus está separando esse momento para que você fortaleça os vínculos da sua amizade, você fortaleça os vínculos familiares. Deus quer que você faça o culto doméstico, Deus quer que você levante um altar de adoração na tua casa. Aproveite o tempo que Deus está separando para você nesse momento de crise, faça algo importante, faça algo muito especial. Eu gostaria também de, nesta oportunidade, já que introduzir, está entrando aqui dentro desse tema maravilhoso, aonde nós vamos estar abordando em 4 capítulos. No capítulo 1 vai estar falando sobre a vida e ministério de Obadias. No capítulo de número 2 vai estar falando sobre a vida e o ministério aqui de Jonas, o profeta Jonas. E no capítulo 3 vamos estar abordando aqui sobre a vida e o ministério de Miqueias. No capítulo 4 vai dar uma visão panorâmica da junção aqui desses 3 livros. No primeiro livro aqui, Obadias, no primeiro capítulo, vai estar tratando sobre a inimizade entre os irmãos. Perceba que a profecia está sendo direcionada aos edomitas. Quem eram os edomitas? Eram descendentes de Rebeca e de Isaque. Por conseguinte, eles tiveram os filhos Jacó e Esaú. Dessas 2 nações sobrevieram, desses 2 homens vieram 2 poderosas nações, os edomitas e os israelitas. Então eram nações co-irmãs. Agora no capítulo de número 2, nós vamos observar Jonas. Ele vai estar falando sobre, o livro vai estar falando sobre o preconceito racial. Então nós vamos perceber na vida própria do profeta ali, ele tendo um grande preconceito quando ele não entende a misericórdia de Deus, em Deus querer levar a salvação a todos os povos e a todas as nações. No capítulo 4, aqui já observando aqui em Miqueias, fazendo aqui uma visão panorâmica rápida, um breve resumo, Miqueias, ele vai estar falando sobre o formalismo religioso, em tempos de profunda solidão. Pois bem, vamos analisar agora os principais pontos aqui, começando no capítulo 1 da nossa unidade 2 do livro Profetas Menores. Você pode abrir aí o seu livro no capítulo, na página de número 67, aonde nós vamos estar começando a falar sobre a vida e o ministério de Obadias. Eu já falei na outra aula, vale a pena repetir, para você ter êxito, para você ter um grande sucesso ao estudar os profetas menores, profetas maiores, todos os livros da Bíblia, é importante você responder a 4 perguntas. Quais são?
você precisa identificar quem, onde, para quem e por quê. Ou seja, quem escreveu, onde ele escreveu, para quem ele escreveu e por que ele escreveu. Você respondendo a essas 4 perguntas, você terá entendido muito bem e poderá responder satisfatoriamente todas as questões relativas ao livro. Pois muito bem, Obadias, ele vai estar aqui falando sobre uma questão muito importante, que é a inimizade entre os irmãos. A inimizade entre os irmãos. Algumas coisas nos chamam bastante atenção. Primeiro, que o livro de Obadias, ele é o menor livro da Bíblia. Segundo, que nós vamos observar que Obadias e Naum são os únicos livros que não são citados no Novo Testamento. Ainda assim, isso não diminui a sua importância e relevância para o contexto da Bíblia Sagrada e para a nossa fé salvífica. Ele é por demais importante e o tema é por demais urgente e atual. Ele vai falar sobre a inimizade entre irmãos. Em um breve histórico, você vai se lembrar, ele vai estar tratando basicamente aqui de uma profecia contra os edomitas, que eram uma nação co-irmã de Jerusalém e de Israel. Vocês vão perceber, no início da aula eu aqui estive falando que este povo edomita, ele é oriundo de um relacionamento de Rebeca, o relacionamento de Isaac, que começa na verdade muito bem. Nascem aí desse relacionamento 2 filhos gêmeos, o primeiro é Esaú, e logo em seguida nasce Jacó, segurando no calcanhar ali de Esaú, mas sai por último. E a Bíblia é bastante enfática em Gênesis dizer que os dois brigavam já desde o ventre. Se percebe ali que haveria uma grande rivalidade. Essa rivalidade, ela vai se perpetuar. Nesse período aqui, inclusive, vai estar bastante forte. E é por causa disso que Deus levanta agora o profeta Obadias para profetizar, repreender severamente aqui a nação dos edomitas. Para você entender este breve histórico aqui, depois que Jacó acontece dele fugir, depois de Jacó fugir da presença do irmão com medo do irmão o matar, ele passa 20 anos longe, depois retorna, os irmãos se reencontram, se perdoam, se abraçam, mas ainda assim fica uma animosidade. Percebam que passa 430 anos, Israel está lá no Egito, preso, está lá escravizado, e quando Deus resolve tirar com mãos fortes a nação de Israel ali do subjugo da escravidão ali no Egito, nós vamos perceber que quando Moisés está conduzindo o povo, logo de início ele vai passar em uma terra. Que terra era essa? A terra onde habitava os edomitas. E o que Deus fala para Moisés? Moisés, eu não quero que você brigue com este povo, porque os edomitas é uma nação que são irmãos de vocês. E desta forma Moisés procedeu. Ele tratou de uma forma muito carinhosa todos os moradores ali daquela cidade, daquela região. Ao passo que os edomitas trataram de forma muito severa, repreenderam, trataram de forma muito truculenta e impediram Israel de passar por este local. E isso causou um enorme prejuízo, porque Israel teve que fazer uma grande volta, aumentou em muito o seu percurso e não pôde passar no meio deste povo, os edomitas. Mas na frente nós vamos observar o próprio rei Davi. Ele agora subjuga esta nação de uma forma bastante estratégica, porque passava por essa região grande parte do poder econômico. Ali estava uma estrada onde passavam estradas, inclusive imperiais. Então, estrategicamente, para Davi era muito importante. Então, ele toma esta cidade, ele toma esta nação, subjuga este povo, mas esse povo toda a vida com muito ódio de Israel. Mais na frente, nós vamos observar no período do rei Jorão que os edomitas invadem de uma forma bastante truculenta a Jerusalém, ao reino de Judá, e de uma forma muito terrível promove uma terrível carnificina.
foi algo realmente terrível e isso só aumentou ainda mais o ódio entre essas duas nações irmãs. Nós vamos observar que no período do rei Josafá, um pouco mais na frente, nós vamos observar que os edomitas se aliam a mais duas nações, os amonitas e os moabitas, que também eram co-irmãs, descendentes ali de Ló, e eles se reúnem agora contra a nação de Israel para poder derrotar esta nação. Nós vamos perceber que ali Josafá, ele levanta um jejum, ele levanta um grande clamor, Deus dos altos céus resolve atender, dá vitória sobre essas três nações co-irmãs, e Israel prevalece, mas ainda assim permanece aquele terrível ódio. Nós vamos observar agora já no período do ano 580 antes de Cristo, esta nação, os edomitas, se aliando a Nabucodonosor, do Império Babilônico, ali da Babilônia, para poder subjugar. E foram os principais aliados dos babilônicos, que inclusive os edomitas massacraram, destruíram a nação de Israel. A nação de Israel é levada presa, é levada cativa. Mais na frente nós vamos observar que esse povo agora se muda de lugar. Eles vão ficar agora na atual porção, onde hoje está ali os palestinos. E eles mudam inclusive de nome, eles passam a ser a região da Idumeia. Então quem morava ali era Idumeu. Ali a gente vai perceber e observar inclusive alguém muito proeminente dos edomitas, que vai reinar inclusive ali em Israel. Falo de quem? Os Herodes. Herodes, o tetrarca, começa com Herodes Idumeu, já falando de onde ele era Idumeu, ou seja, era edomita. Para você que não sabe, então existia aqui uma ascendência de Herodes em meio ao povo judeu, ao povo da promessa. Veja que eles ali são cordeiros de Esaú. E nós vamos perceber que isso ainda vai se perpetuar. Já no ano 70 depois de Cristo, ali com o general Tito, parece que essa nação ela vai sumir do mapa. Mas esse povo estava sempre em guerra, estava sempre em batalha. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o livro sobre 3 pontos importantes para você entender o livro de Obadias, entender todo o contexto dessa história. Quais são os 3 pontos principais para você entender esta narrativa? Primeiro, para você inclusive que é amante da palavra, expositor da palavra, gosta de pregar a palavra, você pode explorar bem esses 3 conteúdos. Primeiro, ponto importante para você entender esta narrativa aqui da origem do histórico dos amonitas. Primeiro, nunca despreze um problema pequeno. Por quê? Este pequeno problema poderá se transformar futuramente em um problema indissolúvel, grandioso demais, difícil de se resolver. Percebam que o problema ele começa aqui muito pequeno, porque quando nascem esses irmãos, eles já estão brigando desde o ventre materno. E nós vamos perceber que alguns problemas começam a surgir, inclusive ao ponto de Esaú vender a primogenitura, e os pais Isaque e Abraão poderiam ter repreendido e resolver este pequeno problema, mas a cada problema que se surgia, eles iam jogando para frente, jogando o problema para frente e jamais resolviam. E nós vamos observar que por causa deste pequeno problema, tornou-se um grande problema indissolúvel para se resolver e que se perpetuou de geração em geração. Isso você pode trazer uma aplicabilidade, inclusive para a sua vida, no ponto de começar a resolver os pequenos problemas da sua vida. Um problema vai gerar um outro problema. Um abismo vai gerar, evidentemente, um outro abismo e vai transformar em um grande buraco e daqui a pouco você já não consegue mais sair da situação difícil, do problema grandioso que começou com um pequeno problema. Uma outra chave, inclusive, para você entender muito bem aqui o livro de Obadias, sobretudo sobre essa questão do histórico aqui dos edomitas, dessas duas nações co-irmãs. Um segundo aspecto para você entender e compreender, e que é por demais relevante, é quando nós vamos observar aqui que uma grande bênção, se você não tiver maturidade, poderá se transformar em uma grande maldição na sua vida. Pastor Eurípides, o que você está querendo dizer, professor? Se você não cuidar daquilo que é uma bênção que Deus trouxe para a sua vida, poderá se transformar em uma grande maldição. Percebam que
De que bênção eu estou falando? Lógico, a bênção aqui são os filhos, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Logo, filho é bênção, filho é motivo de gozo, de alegria para todas as pessoas. Mas percebam que este filho, esses dois filhos, porque os pais não tiveram maturidade suficiente necessária para administrar um problema, transformou-se em uma terrível maldição, pela qual nós já falamos aqui. Nós vamos observar que quando eles casaram, Isaac e Rebeca, o casamento foi lindo, foi maravilhoso, teve muito amor envolvido, teve muita paixão, um relacionamento lindo na presença do Senhor. Que coisa linda o casamento de Isaac e de Rebeca. Mas este casamento, que também era uma bênção, eles não tiveram o devido cuidado. Passou-se os dias, começou-se a observar que Rebeca era estéril. E por Rebeca ser estéril, isso foi um motivo de haver algumas contendas, quem sabe, entre eles. Havia dentro de cada um ressentimento. E com certeza Isaac questionou a mulher com relação a isso. E eles tiveram que esperar 20 anos para que pudessem ter os seus dois primeiros filhos, Jacó e Esaú. Percebam que isso era para ser uma grande bênção. Quando Isaac casa-se, ele já está com 40 anos. Logo passa-se 20 anos eles aguardando por essa bênção, orando por essa bênção, esperando esta grande bênção. E a bênção veio. Que maravilha, era motivo de festa, era motivo de alegria. 2 varões, homens nasceram. E o simples fato de nascer um homem, um varão homem, em qualquer família era motivo de grande alegria, de gozo naquela época. E com certeza Isaac, com certeza Rebeca ficaram por demais felizes, empolgados com essa grande bênção, empolgados com essa grande vitória. Mas eles não tiveram a maturidade necessária, não tiveram eles uma estrutura, uma base. Estava com 60 anos agora quando nasce o primeiro filho, nasce os seus 2 primeiros filhos. Mas percebemos que nem Rebeca, percebemos que nem Isaac estavam com maturidade necessária. Por quê? Nós vamos observar pelo próprio relato bíblico que Abraão amava mais o primogênito, a saber, Esaú. E Rebeca amava mais o filho mais novo, a saber, Jacó. E isso ficou bastante evidente ao ponto que um amava um mais do que o outro. E isso só aumentou a rivalidade entre os irmãos, de tal forma que o problema começou a ficar muito grande. Aquilo que era para ser bênção se transformou em uma grande maldição. Lembram que eu falei que começa com um pequeno problema e depois vai só crescendo? Nós vamos observar quando é que este mal começou aqui na vida de Abraão e de Isaac. Este mal a gente vai observar no capítulo de número 26, a partir do verso 6, 7 e 8. Nós vamos observar que houve uma fome ali em Israel, de tal forma que Isaac ele tem que fugir agora com a sua esposa para a terra de Gerar. Quando eles fogem para a terra de Gerar, lá eles chegam, e porque ele teve medo que Rebeca era uma mulher muito linda, uma mulher esbelta, uma mulher de uma aparência, de uma formosura ímpar e singular. Ele teve medo, e porque ele teve medo, ele resolve agora tomar uma atitude, o mesmo erro que seu pai cometera a Abraão lá no passado, de chamar a sua esposa de irmã. Então ele resolve chamar, com medo de alguém querer matar ele, Isaac, para poder tomar como esposa a Rebeca. Então ele resolve então mentir, e ficou ali aquele edito que ele era na verdade irmão de Rebeca. Quando as pessoas começaram a olhar e começaram inclusive a cobiçar, a desejar aquela mulher, quando um determinado dia o rei Abimeleque, ele ali o rei de Gerar, ele resolve então olhar pela janela, e de longe ele observa e vê Rebeca e Isaac em um momento de intimidade. Então ele percebe que eles não eram irmãos, e sim eram marido e mulher.
mais do que depressa, ele manda agora trazer à sua presença a Isaque e o repreende severamente e diz: rapaz, por que é que você me fizeste isso? Então nós vamos observar que Isaque ali, ele vai se desculpar com Abimeleque e diz: olha, na verdade eu tinha muito medo, porque a minha esposa é formosa, e eu temi por a minha vida, e por isso eu menti. Então agora Abimeleque pega e diz: rapaz, não faça isso, porque qualquer um aqui poderia ter se deitado com a sua mulher, porque ela é formosa, e você traria maldição para a nossa nação. Você percebe o mal que você causou? Então ele fica bastante envergonhado, mas ainda assim nós vamos observar que até que faz ali um trato entre eles, se perdoa e lança um edito que qualquer que tocasse naquele homem, que tocasse naquela mulher, sofreria sanções e pena. E naquela região ali, aquele homem foi próspero e abençoado. Mas o que eu quero chamar a atenção? Porque aqui é o ponto culminante. Não se sabe ao certo o grande prejuízo emocional que teve na cabeça de Rebeca por este homem ter mentido, dizendo que Rebeca era apenas sua irmã. Talvez isso causou uma grande ferida na alma. Esse foi um problema que não foi gerado, começou um pequeno problema, e a falta de diálogo começou pequena, mas culminou aqui nesse momento, porque a partir desse momento em que Isaque mente para Rebeca, nós não vamos perceber a partir daí mais nenhum diálogo entre marido e mulher. E quando marido e mulher perdem o diálogo, é o começo do fim. Perceberam que o problema começou pequeno, se transformou em um problema grandioso, e o problema só vai aumentar porque a bênção que chegou, mas porque não havia diálogo agora e está tudo intercalado, essa bênção se transformou em uma grande maldição, porque os pais não souberam administrar. Um pai não pode mostrar predileção pelo filho em detrimento do outro. Precisa haver aí uma sabedoria para administrar. Ambos faltaram sabedoria para resolver esse problema. Resumindo aqui, essa questão aqui, é por demais importante nós entendermos, termos maturidade para receber as bênçãos de Deus, as grandes bênçãos de Deus, e ter maturidade para que essa bênção não se transforme no futuro em uma grande maldição. Já caminhando aqui para o final da análise do livro, um outro ponto interessante para você analisar aqui sobre essa narrativa do histórico aqui das nações co-irmãs, que é importante você analisar, é um fato por demais importante que teria evitado todos os outros problemas subsequentes. Qual foi aqui o problema terrível? É que Jacó e Rebeca não obedeceram os desígnios dados por Deus. Então, às vezes, nós somos fracassados na nossa vida porque não observamos os desígnios de Deus. Qual era, então, o desígnio de Deus? Nós vamos observar no capítulo 25, o verso 23 de Gênesis, qual era o desígnio de Deus com relação àquela questão. E está bastante claro que é ordenança de Deus, era da vontade de Deus, era imperativo o desígnio de Deus, dizendo que o mais velho se submeteria ao mais novo. O mais novo dominaria o mais velho. Abraão, se tivesse aceitado no seu coração a vontade de Deus, de que Jacó seria maior do que Esaú, ele teria evitado todos esses problemas que ocorreram geração após geração. Ele não obedeceu o desígnio de Deus. Nós vamos observar que ele amou mais a Esaú, e por causa disso ele quis abençoar e tirar a bênção de Jacó. A mulher, ao perceber que o marido amava mais a Esaú e ela amava mais a Jacó, resolve então enganar o marido, resolve então enganar o filho primogênito. E nós vamos observar que agora Jacó, enganando de uma forma bastante sórdida, rouba de vez a bênção da primogenitura. O fato de ter a bênção da primogenitura dava ao primogênito vários direitos familiares, substituía o pai após a morte, e tudo ficava centralizado nesse filho primogênito. Nós vamos observar que após Jacó enganar de forma bastante sórdida agora o pai e o seu irmão, concuminado aqui juntamente com a sua mãe Rebeca, isso trouxe um grande prejuízo, porque ela estava querendo dar uma mãozinha para Deus, né? Deus não precisa da nossa mão. Já estava determinado e já estava sacramentado a vontade de Deus. Por que é que Rebeca quis? Não precisa Deus da nossa ajuda quando Ele tem algo imperativo.
era imperativo, Deus já tinha determinado. Por que é que Rebeca, então, resolve enganar ali o seu marido e o seu irmão de uma forma tão sórdida? Isso trouxe tantas consequências que nós percebemos que depois disso daqui, Jacó precisa fugir para salvar a sua vida. E nós percebemos que Jacó nunca mais pôde ver a sua mãe nunca mais pôde ver o seu filho. Jacó não pôde mais ver em vida o seu pai Abraão, porque 20 anos ele passou distante, e nesses 20 anos que ele passou distante, o seu pai e a sua mãe morreram. Observa o prejuízo tão grande, porque eles não cumpriram os desígnios de Deus. Quando eles retornam, ainda que selam uma paz ali momentânea, mas os pais já não estavam vivos. O que eu aprendo de lição? Vamos obedecer os desígnios de Deus. Eu gostaria de caminhar agora para o segundo livro aqui de análise, no capítulo de número 2, da unidade 2 aí, do nosso livro Profetas Menores. Vamos estudar agora a vida do profeta Jonas. Está aí no livro, na página 77, para você acompanhar juntamente conosco aqui. A primeira coisa que você precisa saber a respeito aqui de Jonas é que Jonas não é um livro histórico, ou não é um livro fictício, como querem crer os teólogos liberais, que crê que esse livro aqui não é um livro literal, que essa história do peixe aqui engolindo Jonas não é um livro literal. Nós vamos observar, nós vamos identificar com grande grau de certeza, com absoluta certeza, sem nenhum medo de errar, com toda a convicção, que o livro de Jonas ele é histórico. Você vai observar algumas passagens, inclusive no Velho Testamento, dentre elas, 2 Reis, no capítulo de número 14, e o versículo de número 25, falando inclusive desse profeta. Nós vamos observar o próprio Senhor Jesus. Nós vamos observar no capítulo de número 12, o versículo de número 40 de Mateus, aonde o próprio Jesus está dizendo: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem também esteja no seio da terra 3 dias e 3 noites. Ora, se Jonas não existiu, por que é que tem essas referências? Por que é que o próprio Jesus citara ele aqui? Então não há nenhuma razão de entendermos que esse livro, na verdade, não é um livro histórico. Ele é histórico sim, provamos aqui para você. Vamos caminhar aqui, porque o livro de Jonas, ele vai falar agora enfaticamente sobre o preconceito racial. Nós vamos observar que o livro aqui, ele está dividido em 4 capítulos, em 4 momentos aqui de narrativas diferentes. No capítulo de número 1, nós vamos observar que é o momento ali da chamada do profeta Jonas, para que ele pudesse entregar o recado, e ele vai para um lado oposto. Em vez de ir para Nínive, ele vai então para Jope. Quer dizer, ele está fugindo aqui. É a primeira vez que a gente vai observar aqui um profeta querendo fugir de uma responsabilidade muito nobre dada por Deus. Perceba que quando ele tenta fugir aqui, ele não está fugindo ou tentando fugir da presença de Deus, não por causa da ira de Deus, ou por medo da ira de Deus. E Jonas está fugindo, tentando fugir da presença de Deus, exatamente pela misericórdia. Por quê? Porque havia uma rivalidade extremamente grande contra os assírios, e se odiavam mutuamente. Os assírios, eles faziam coisas, verdadeiras barbáries contra a nação de Israel. Nós vamos observar que foram muito maltratados pelos assírios. Então havia um ódio ali muito forte também entre os assírios. E esse homem, esse profeta, estava tentando fugir da presença de Deus, não por temor, mas pela misericórdia, porque sabia que Deus é longânimo em perdoar. Se o povo se arrependesse, então Deus os perdoaria, como de fato aconteceu. E é por isso que ele tenta fugir. E é a primeira vez que a gente vai observar que um profeta, ele fica triste por causa do êxito da sua mensagem. Porque a nação ali dos ninivitas, a cidade de Nínive, era uma das maiores naquela época, cerca de aproximadamente 500 mil habitantes. E estes habitantes todos se arrependeram, vestiram-se em panos de saco, oraram, prantearam, jejuaram. E Deus os perdoou.
Então era motivo do profeta ficar alegre, porque as pessoas ouviram a sua profecia e se arrependeram. Mas é a primeira vez na história que um pregador fica triste por ver o êxito 100% e total e plenamente da sua mensagem pregada. No capítulo de número 2, a gente vai observar aí, já no capítulo de número 2, nós vamos observar que vai passar a narrativa do momento onde este profeta Jonas ora dentro do ventre de um peixe. Isso é o que mais salta aos olhos aqui no livro de Jonas, do profeta Jonas. Mas o interessante nós analisarmos aqui é que muitos pregadores às vezes se equivocam e parece que eles querem contar mais a história do peixe do que o próprio Deus. E o personagem central aqui deste livro não é o peixe. O personagem central é o próprio Deus. E as pessoas falam mais do peixe do que da ação de Deus, abençoando aqui, na verdade, o povo. Nós vamos observar que a partir do capítulo 2, esquecendo até o capítulo 1, a partir do capítulo 2, vários outros milagres que Deus operou, que Deus realizou. Poderíamos enumerar primeiro, o fato de ter vindo aqui uma grande tempestade, já foi um milagre. 2, o fato da tempestade ser cessada quando Jonas é jogado na água, já é um outro grande milagre. 3, o fato de Jonas ter sido jogado e de ter um peixe lá já com a boca aberta pronta para engolir, já é um outro grande milagre. O fato de Jonas, 4, ter permanecido vivo 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, é um outro grande milagre. 5, o fato desse homem ter permanecido, além de vivo, consciente por 3 dias e por 3 noites, é um outro grande milagre inimaginável. Nós vamos observar que um outro milagre aqui, 6º aqui, importante nós analisarmos, o fato desse peixe ter vomitado Jonas exatamente no lugar aonde ele precisava entregar a mensagem, já é um outro grande milagre. Por último, 7º aí, vamos observar um outro grande milagre, o povo ter se arrependido, e aqui está o maior milagre que aconteceu, 100% das pessoas se arrependendo, recebendo o perdão de Deus e sendo salvas. Aqui está o maior milagre, nem o peixe engolindo Jonas, o maior milagre é a salvação desta cidade. Por último, a gente pode observar inclusive mais outros 2 grandes milagres aí, já no fechamento, quando Deus envia uma planta do nada e faz nascer uma planta. Isso é um outro grande milagre. Quer ver um outro grande milagre? Quando Deus faz trazer agora um verme e comer essa planta no outro dia. Isso também é um grande milagre. Isto significa dizer que o personagem central é Jesus. O livro todo é um livro de milagre. É um livro de Deus em plena atuação, porque Deus começa falando e termina falando, e no meio Deus age. Isso significa dizer que Deus ele age no começo, que Deus ele fala no começo, Deus fala no fim, e no meio da nossa história ele está sempre agindo aí em nosso favor. Caminhando já agora para o nosso fechamento, vamos agora falar sobre o último livro aqui no capítulo de número 3, da unidade 2 aqui dos profetas menores, esse módulo abençoado. Vamos falar agora sobre a vida e ministério do profeta Miqueias. De onde veio esse profeta? Vamos conhecer aqui um pouco da sua história. O profeta Miqueias, esse homem viveu aqui nos meados, ou a sua profecia, ela começa aqui, o seu ministério começa exatamente no final do século 8º para o início do século 9º. É importante nós analisarmos aqui que esse homem, nascido ali na cidade de Maresete Gate, em um período onde estava ali os seus contemporâneos, Amós, estava Isaías, nós vamos observar algo bastante interessante aqui, é que nesse contexto, nesse período, a nação de Israel, sobretudo as 10 tribos, o reino do norte, já estava cativo, depois de 3 anos de um grande cerco, 42 cidades foram totalmente esmagadas ali do reino do norte, as 10 tribos de Israel, e nós vamos observar que a partir daí um destino semelhante também está por acontecer no reino do sul. Nós vamos observar que nesse contexto aqui, o pano de fundo já está começando também
para que o reino de Judá tivesse o mesmo destino, porque estava começando também a se corromper. Algo importante de ter um registro nesse período aí, inclusive, em que Miqueias era contemporâneo aqui de Isaías, contemporâneo aqui de Amós também. Nós vamos observar que nesse contexto também é feito uma trilogia de salmos, os salmos 46, os salmos 47 e os salmos de número 48, onde os filhos de Coré, eles vão aqui narrar um culto de ação de graça por um grande livramento que aconteceu aqui nesse período. Qual foi o livramento? O livramento do rei Senaqueribe. Quando eles sitiam por 42 dias o reino de Judá, então Isaías levanta agora um clamor, o rei Ezequias levanta um clamor, os filhos de Coré, ali na fortaleza de Ontânia, todos orando, acontece ali um grande livramento, e por causa desse livramento, os filhos de Coré, eles compõem agora agradecendo por este grande livramento, um culto de ação de graça. Tudo isso acontecendo aqui, inclusive neste período. Nós vamos observar aqui no contexto dessa história do livro aqui de Miqueias, que ele vai tratar a respeito do formalismo religioso. O formalismo religioso que era predominante neste período aqui. E o formalismo religioso, irmãos, ele é uma praga. Perceba que havia duas classes de pessoas que Jesus ele não perdia tempo com ela. O primeiro era, na verdade, os incrédulos. Mateus, no capítulo de número 13, e o versículo de número 58, nós vamos observar que Jesus, quando ele retorna para a sua pátria, ele ali tenta operar alguns milagres. Mas o texto é bem claro ao dizer que poucos milagres Jesus operou ali na sua pátria. Por quê? Por causa da incredulidade. Jesus não perde tempo com o incrédulo, ele não veio para incrédulo, ele veio para o necessitado. Pessoa que vai para o culto e diz: olha, o profeta disse que ia acontecer, diz que o milagre ia acontecer, eu não vi nada, e vai continuar não vendo, porque Deus ele veio para os necessitados, não para os incrédulos. Jesus não perde tempo com essa classe de gente. Quer ver uma outra classe de gente que Jesus jamais perde tempo? Os fariseus, porque eles são os representantes máximos do formalismo religioso. Nós vamos observar e perceber aqui em Marcos 11, e o versículo de número 27 ao número 33, um diálogo que vai observar e vai demonstrar que Jesus não perdia tempo com formalismo, não perdia tempo com os fariseus. Aqui, quando Jesus opera algum milagre, reúne aqui os fariseus e interrogam a Jesus dizendo: com que autoridade, Jesus, o Senhor faz isso? Quem lhe deu a autoridade? O que Jesus responde então agora para os fariseus? Ele diz: olha, muito bem, eu vos respondo essa questão. Primeiro, se vocês me responderem da seguinte forma: o batismo de João, ele é dos céus ou ele é dos homens? Nós vamos observar agora que eles reuniram ali e baixinho conversaram e disseram: olha, se nós dissermos que o batismo de João é do céu, todo mundo vai crer na mensagem dele. Mas se nós dissermos que é da terra, aí nós vamos temer ao povo, porque o povo amava João Batista. O que acontece? Então eles voltam e dizem: Rabi, nós não sabemos, o senhor pode me explicar? Ele disse: olha, como vocês não me responderam, eu também não tenho por que responder você. Quer dizer, ele não perde tempo com o fariseu, ele não perde tempo com formalismo. E esse período é denunciado aqui por Miqueias, esse momento que as pessoas viviam o extremismo do formalismo. Eles estavam cultuando a Deus de forma errada, oferecendo holocaustos de forma errada, faziam um culto ritualístico, apenas formalismo, mas não existia o coração dentro disso daqui. Na página 88 aí do nosso livro, desta unidade, falando aí sobre o profeta Miqueias, você vai observar que aqui você vai observar aonde vai estar falando sobre os pecados religiosos espirituais do povo. Nessa época, os profetas estavam sendo comprados. Os profetas estavam comprados, vendidos, e não denunciava a prática que o povo estava vivendo. Nós vamos observar que dos 10 mandamentos, os 4 primeiros falavam sobre a vontade de Deus imperativa. E nós vamos observar que eles estavam infligindo os 4 mandamentos, quando já começa dizendo ali em Deuteronômio, no capítulo de número 5, versículo de número 8 e 9, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem semelhança alguma do que há na terra, nem nas águas embaixo da terra. E o verso 9, porque eu sou Senhor, seu Deus, e sou zeloso,
ao Senhor seu Deus somente adorarás e a Ele servirás, pois eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais dos filhos da terceira até a quarta geração. Então Deus estava bastante aborrecido com isso. Na página 91, caminhando aqui para o fechamento, aqui, 3.1, os pecados de origem social do povo. Percebam que se os 4 primeiros era referente a Deus, os 4 primeiros mandamentos, os últimos tinham a ver com as necessidades sociais, e essas necessidades sociais estavam sendo infligidas. Dos 10 mandamentos, estes fariseus faz com que eles se transformam agora em 608, compõe aí, na verdade, cada junto ossos e medulas do nosso corpo. Então, eram 365 preceitos, e 248 mandamentos, perfazendo-se ao total em 108. Difícil demais alguém cumprir isso daqui. É por isso que agora Jesus vem e ele transforma esses 618 preceitos e mandamentos em apenas 2 mandamentos. Em Marcos 12:31, amarás o Senhor teu Deus com toda a força do seu coração, amarás o seu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Percebam que ficou muito mais fácil agora, pelo menos para a pessoa decorar aquilo que ele precisa fazer. Na página 93, e aqui estamos caminhando verdadeiramente para o final, 3.2.1, e aqui está uma das mais importantes mensagens. Por quê? Aqui na página 93, vai estar falando especificamente agora em Miqueias, já no capítulo de número 5, do verso 2 ao versículo de número 4, vai estar falando sobre a vida do Messias. E se Isaías, ele foi o que melhor falou acerca do Messias, ele foi o profeta messiânico, nós temos algumas profecias aqui no livro de Miqueias, que para nós é por demais esclarecedora. Perceba que aqui no capítulo de número 5, verso 2 e 4, está muito claro o texto, aonde o profeta está dizendo, Deus dizendo através do profeta, e tu, Belém de Efrata, posto que tão pequena dentre milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor em Israel, posto que cujas as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O versículo vai continuar dizendo enfaticamente que ele permanecerá e apacentará o seu povo com grande força do Senhor nosso Deus e na excelência do seu nome. Aqui está falando de quem? Do Messias prometido, e de uma forma muito bem clara, quando ele diz, e tu, Belém de Efrata, tão pequena, dentre milhares do reino de Judá, de ti sairá aquele que será o Senhor de Israel. Ele está falando do Messias, e está dizendo, enfatizando que ele era da realeza, porque ele veio de Belém, como de Belém também veio o rei Davi. E se você for observar em 2 Samuel, no capítulo de número 7, o versículo de número 12, vai estar bastante claro dizendo que da semente de Davi nasceria um que se assentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. Então a realeza está caracterizado aqui. Importante você analisar aqui também a sequência dizendo que esse reino, ele permanecerá, se perpetuará para sempre, e diz que apacentará o seu povo. Está falando aí que o reinado de Jesus não terá fim. Está muito claro aqui este texto, corroborando e contribuindo aqui, inclusive com o que nos diz, quando fala dos dias da eternidade, dos últimos dias, está aqui enfatizando seguramente o que já está ratificado lá também em João, no capítulo de número 1, e o versículo de número 1, dizendo da seguinte forma, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito sem Jesus teria sido feito, porque esse cordeiro, ele é desde a eternidade. Apocalipse 9 diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes que criasse tudo, Jesus já existia, porque ele é eterno. Nós vamos observar também em 1 Pedro, no capítulo de número 1, o versículo 19 e o versículo de número 20, que desde a fundação do mundo, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, quer dizer, Jesus, ele sempre existiu, e o livro ele fala de uma forma aqui muito clara com relação a isso. Finalizando na página 95 e 26, e aqui está
ao último ponto que eu quero passar rapidamente aqui para vocês, e aqui está um dos pontos principais. E por que eu considero um dos pontos principais? Porque Miqueias, agora no capítulo de número 6, do verso de número 6 ao verso de número 8, ele vai falar uma das coisas mais fenomenais do Velho Testamento, que é atual e que nos serve para o dia de hoje. Ele fala uma das afirmações mais fortes com relação como deve ser um culto para Deus e como é que Deus recebe um culto. Perceba que ele é bastante enfático. Ele vai dizer agora no verso 6 do capítulo 6, do verso 6 ao verso de número 8, ele vai dizer da seguinte forma: como eu me apresentarei diante do Senhor, como eu me inclinarei diante da face do Deus Altíssimo. Aí ele continua dizendo: me apresentarei diante dele com holocaustos, com sacrifício, com bezerro de um ano. Aí ele vai dizer: alegrar-se-ia o Senhor com 1000 novilhos, alegrar-se-ia o Senhor com 10.000 ribeiros de azeite. Interessante, ele vai dizer assim: darei ao Senhor o meu primogênito em prol das minhas transgressões, darei o fruto do meu ventre em prol dos pecados da minha alma. Aí o próprio Deus responde e diz assim: hoje eu te declaro, eu vou te declarar, o que importa para mim é que você pratiques a justiça. Este é o verdadeiro culto, que pratiques a justiça, que ames a benignidade e que viva humildemente com o Senhor teu Deus. Eu finalizo aqui, que mensagem poderosa, maravilhosa. Esse é o verdadeiro culto, irmãos, que você pratique a justiça. E por que a justiça ela é tão importante? A justiça é maravilhosa, porque nos diz no capítulo de número 14, o verso de número 17 de Romanos, que o reino do céu, ele não é feito de comida, ele não é feito de bebida, mas ele é feito de justiça. Isto significa dizer que qualquer injustiça que você fizer aqui na terra, você vai estar trabalhando contra o reino do céu. O verdadeiro culto é que você pratique a justiça, que seja justo. A segunda coisa, ele vai dizer que ames a benignidade. O que é amar a benignidade? Amar o bem, é praticar o bem, é fazer o bem. Tiago, no capítulo de número 4, e o versículo de número 17, diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E por último, finalizando, ele diz que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Isso aqui é forte, irmãos. Sabe o que Miqueias ele está querendo dizer aqui? No apagar das luzes, no fechar aqui desta matéria, ele está dizendo que a única forma do homem andar com Deus é se esse homem andar humildemente com Ele. Que coisa gloriosa, eu sinto a presença de Deus, irmão. Aluno do IBAD, ao falar sobre isso, a única forma de você andar com Deus é se você andar humildemente com Ele. A humildade é por demais importante, porque a humildade precede a honra, Provérbios 13:15. É importante por demais você ser humilde. Observa que quando no capítulo 18 de Lucas, nós vamos observar o fariseu, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. O fariseu bate no peito, orgulhando-se por grandes coisas que eles fizeram, um formalismo religioso muito grande, mas para Deus isto nada serviu, porque com poucas palavras um homem bate ali no peito, chorando e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Por causa da humildade desse homem, Deus o perdoou. E o interessante é que Tiago 4:6 vai dizer que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. O mesmo Tiago no capítulo 4, agora no verso 10, diz assim: humilhai-vos perante o Senhor teu Deus, e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5:6 vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, e o Senhor, ao seu tempo, te exaltará. Não perca tempo em ser uma pessoa arrogante. Tire o formalismo da sua vida.
finalizando a mensagem aqui, gostaria de fechar um texto, parafraseando aqui o que diz Abigail Van Buren, que por sua vez parafraseou Agostinho. Essa frase não é dela, mas muitos atribuem a ela quando ela diz assim que a igreja não é um local de museu para santo, a igreja é um hospital para os pregadores ou para os pecadores. A igreja deve se transformar em um hospital que apresenta Jesus, e o médico Jesus cura todas as nossas enfermidades. Vamos abandonar o formalismo religioso, vamos viver aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Muito obrigado agora a todos vocês que nos acompanham aí, já estamos finalizando. Gostaríamos de aqui desejar o nosso boa noite, dizer o nosso muito obrigado aos nossos alunos que até agora nos acompanham aqui, que estão assistindo a nossa aula. Eu espero que tenha sido bastante produtivo. Os livros onde nós estudamos aqui, Obadias, Jonas e Miqueias. Deus em Cristo Jesus vos abençoe a todos. Grande